Olá, meu povo, graça e paz do Senhor Jesus. Estávamos algum tempo fora das lives, estive um tempo de férias descansando, mas hoje nós temos uma live poderosa para poder deixar registrado. Eu quero que você possa estar conosco até o final. Eu acredito que a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que vai com certeza abençoar o seu dia, vai rasgar o seu coração, foguear o seu coração. Nós vamos no âmago, nós vamos no centro, nós vamos no alvo do coração de Deus hoje. Bom dia a todos, que bom que você já está chegando aí, né? Está aqui na pré-live, vamos botar assim, estamos preparando a entrada, né? Faltam 2 minutos e eu quero pedir a você que você possa ir convidando as pessoas através desse aviãozinho aí do lado direito seu aí. É o que eu vou fazer nesse momento. O que eu tenho para ministrar hoje, o que eu tenho para falar hoje, eu acredito que sinceramente é algo que vai assim tocar no seu coração de uma forma poderosa, vai fazer você questionar algumas coisas. Eu sei que vai ser algo que vai trabalhar no coração. E muitas vezes nós temos esquecido como igreja o principal foco espiritual de crescimento, né? Às vezes a gente entra numa academia e a gente pergunta, por onde eu começo? Às vezes a gente entra em uma igreja, a gente não sabe por onde começa. A gente começa a nossa vida espiritual, a gente não sabe onde começa. Eu estou aqui nesse momento parando, né? Para poder fazer aquele convite, aquele aviãozinho para todas as pessoas, todos os amigos, todas as pessoas que puder nesse momento. Estamos a 1 minuto para começar e eu queria muito que você pudesse convidar o máximo de pessoas possíveis. Eu sei que 8 horas da manhã é um horário que é um horário meio que, né, cedo, talvez para algumas pessoas, outros já estão saindo para trabalhar. Daqui a pouco eu tenho reunião, vou me reunir também, vou sair para ter uma reunião, mas Deus queimou no meu coração de fato um tema que eu queria falar sobre a lei da intimidade, ou seja, eu queria falar sobre o centro, o alvo que nós deveríamos estar prestando atenção nesse momento do crescimento espiritual. Nós temos visto um avivamento acontecendo lá nos Estados Unidos nesse momento agora. Domingo agora na nossa igreja nós colocamos nosso culto, nós terminamos o nosso culto e ainda as pessoas continuaram adorando por horas lá na nossa igreja e foi algo assim extraordinário. E sinceramente falando, a gente tem visto isso acontecer em alguns lugares. Eu estou aqui colocando só uma mensagem, porque nós vamos também falar sobre isso. E eu queria muito, mas muito mesmo, a ajuda de todos vocês. Fixar esse comentário, pronto, tá aqui. E eu queria a ajuda de vocês para algo que vai acontecer também daqui para frente, né? Quem esteve domingo na nossa igreja, você que não pôde estar domingo, pega lá, vai lá no nosso YouTube, no YouTube da Verbo da Vida Itabaiana. Nós estávamos ministrando sobre oração em línguas e batismo no Espírito Santo. E, sinceramente falando, foi algo que Deus ele tomou a nossa igreja. E terminamos o culto, nós abençoamos no horário para as pessoas poderem ir embora. E continuaram adorando, as pessoas continuaram na presença, uma presença extraordinária. Logo em seguida, as pessoas começaram a nos marcar no que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Os nossos últimos cultos têm acontecido também dessa mesma forma. Nós temos recebido uma presença do Espírito Santo de forma extraordinária. E eu queria começar com vocês aqui agora sim, né? Eu queria orar antes de começar a abrir meu coração sobre algo que Deus está comunicando para mim. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, queremos te agradecer por todos que estão assistindo agora essa live, que vão assistir depois no review. Que possamos, Pai, nessa manhã termos de fato algo que venha do seu coração para tratar com o coração dos nossos irmãos.
algo que eu sei que vai abençoar, algo que eu sei que vai tratar a vida de cada irmão nesse momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, vejam, recentemente eu tive de férias com minha família, estávamos lá nas Serras Gaúchas, né? E um lugar lindo, um lugar maravilhoso. Você que nunca pôde ir, você que nunca teve a possibilidade de ir, eu declaro que você vai lá um dia ainda. Nós temos tantas coisas bonitas no Brasil, né? E, sinceramente falando, nós alugamos um carro e passeamos de cidade em cidade, conhecendo as culturas. Mas faltando mais ou menos uns 4 dias para a gente voltar para Aracaju, eu comecei a ser tomado por um quebrantamento muito forte. Mas um quebrantamento tão forte que eu chorava o tempo todo, assim. Eu chorava muito, mas eu chorava muito mesmo. Quando eu cheguei aqui em Itabaiana, eu continuei da mesma forma. Eu continuei ainda por alguns dias sendo quebrantado, como se eu pudesse dar uma palavra, como se uma laje tivesse caído assim na minha cabeça e o meu coração tivesse sendo esmiuçado. E nesse tempo, memórias vinham no meu coração, na minha mente, pensamentos, sentimentos vinham no meu coração. Foi uma experiência muito forte com Deus, um tempo de choro, um tempo de quebrantamento, de mais ou menos 7 dias isso durou. E era como se fosse uma revisão de vida, era como se fosse algo que Deus estivesse comunicando, algo como se Deus estivesse trabalhando no meu coração. E é sobre isso que eu queria falar com você, é sobre isso que eu queria tratar com você, o que Deus tratou comigo durante esses 7 dias. Eu vou tentar fazer em 1 hora, eu vou tentar passar para vocês em 1 hora, mas desde já eu queria também anunciar para você algo, 2 situações extraordinárias. Se você for aqui na minha bio, aqui em cima, né, do meu Instagram, você vai ver lá que nós abrimos um canal no YouTube. E eu quero já agradecer a Humberto, que ele está cuidando do meu canal do YouTube. E nós estamos montando uma equipe para que nós possamos também trabalhar o nosso Instagram. E de dentro do nosso Instagram, nós vamos começar a fazer treinamentos. Muitas pessoas têm pedido ao longo do meu tempo para que eu possa fazer treinamentos. Eu tenho sentido uma direção muito forte de ficar aqui em Itabaiana. As pessoas têm nos convidado para ir para outras cidades, para ir para outros países, para ministrar fora. Mas eu tenho sentido uma forte inclinação de ficar aqui em Itabaiana. Mas o pessoal tem vindo de vários lugares do Brasil para fazer os cursos e treinamentos com a gente aqui. E as pessoas têm pedido demais para que a gente pudesse publicar os nossos cursos nas plataformas, por exemplo, como Hotmart e por aí vai. Mas para isso a gente precisa construir uma equipe, a gente precisa montar uma equipe. Nós decidimos fazer isso, o Wallace tem encabeçado essa equipe e nós precisamos de recursos, tanto para comprar equipamento, como também para que nós possamos fazer os primeiros impulsionamentos e por aí vai. Então, primeira coisa, aqui em cima, na nossa bio, nós já temos um canal do YouTube, Josalito Rezende. Nós estamos separando ministrações extraordinárias. Inclusive, nós acabamos de publicar uma ministração acerca da identidade e ideologia de gênero de uma forma espetacular. Um material que com certeza vai lhe abençoar. Eu sei que vai trazer para você muito conhecimento. Então, são materiais que a gente precisa, né, que você possa estar lá indo e se inscrevendo.
Aqui embaixo nós temos o nosso Pix. Por que eu decidi a partir de agora fazer e colocar o Pix? Porque caso você queira abençoar nosso ministério, esse dinheiro vai exclusivamente para essa equipe que vai construir toda a base, tanto de multiplicação do tráfego pago, como também comprar equipamentos para que nós possamos fazer esses cursos a um preço muito acessível, a fim de podermos pagar apenas as plataformas e podemos também pagar a equipe que está conosco, tá certo? Então esse primeiro dinheiro que vai entrar vai nos ajudar a impulsionar. Então se você for abençoado, estiver sendo abençoado naquilo que nós vamos ministrar, você está sendo convidado a poder nos abençoar, tá certo? Mas fica livre, né? Sempre fica livre nesse sentido. Eu quero começar a falar aquilo que Deus tratou no meu coração durante 7 dias, quebrando meu coração no meio, sabe? Me quebrando todo. E sinceramente eu sei que vai te abençoar também. Nós temos percebido, e o que o Espírito Santo começou a falar no meu coração, é que nós temos, dentro da igreja, dentro das estruturas espirituais, buscado automaticamente, quando uma pessoa entra na nossa igreja, a mostrar as regras da igreja, a mostrar as regras daquela comunidade, a mostrar as regras que a Bíblia ela contém. E isso daí nós precisamos começar a compreender que deveria ser a parte secundária, porque existe uma parte primária. E a parte primária é uma parte que os crentes, os cristãos, eles não têm tido experiência verdadeira ou não têm base para tanto, que é a intimidade, o relacionamento real, verdadeiro com o sobrenatural. Não tem tido de fato, um foco, não tem tido uma preparação para uma experiência com o coração de Deus. E eu queria provar isso, mostrar isso na Bíblia, para que nós possamos entender. Porque, amigos, irmãos, né, cristãos, ser crente sem amar a Deus é muito chato, é muito pesado. Ser cristão, seguir regras, servir a casa do Senhor sem uma experiência com Deus é muito chato, é muito enfadonho, é muito pesado. Servir a Deus, seguir regras, seguir mandamentos, tudo isso é consequência de uma experiência que nós tivemos e temos que continuar tendo com Deus. Eu sei que algumas pessoas vão dizer assim, vocês são crente, vocês não são sente. Amém. Mas nós temos um Deus que quando foi fazer Adão, ele tocou em Adão, ele pegou em Adão, ele mexeu em Adão. Nós temos um Deus presente, não ausente. Nós temos um Deus que diz, agora eu chamo vocês de amigos. Então nós temos sim um Deus relacional. Então essa história que nós somos crentes, não somos sente, temos que ter um certo cuidado. Talvez essa frase ela caiba muito bem quando, por exemplo, eu creio na promessa de Deus ainda que eu não esteja vendo ela se cumprindo. Tudo bem, aí tudo bem. Mas eu não posso deixar de ensinar o povo de Deus a ter um relacionamento, a ter uma vida com Deus, em que vai perceber sim a presença de Deus. E Deus, volta e meia, vai entrar no nosso coração. Eu sei que Ele já está lá, mas Ele vai entrar com mais força em uma experiência extraordinária, em que Ele vai ter acesso a partes do nosso coração, a partes da nossa mente, e fazer uma higiene, um tratamento, um equilíbrio, uma revisão de vida. Principalmente nós que vamos passo a passo, né? Como diz as Escrituras, que o nosso
corpo ele vai envelhecendo, mas o nosso espírito ele vai se fortalecendo. Mas eu não queria demorar, eu já queria começar falando algumas coisas e eu queria que você fosse me entendendo e depois você pudesse convidar pessoas para assistir essa live que nós estamos aqui tratando. Existe em Amós 3, capítulo 3, versículo 3, um versículo que diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Andarão dois juntos se entre eles não tiver acordo. Então, veja, a proposta de Deus para conosco é que nós possamos andar com Ele. Ele quer que nós andemos com Ele. E a proposta de andar é sim ser modelado. É sim perceber a presença. É sim. Como é que você vai andar com alguém se você não percebe aquela presença, se você não percebe aquela pessoa, se você não percebe aquela influência na sua vida? Então, ele está dizendo uma segunda coisa. Ele está dizendo: eu não quero só andar com você, eu quero que você concorde comigo. Isso parece meio impositivo, se nós não entendermos algumas coisas. Vejam, imagine eu chegando para você dizendo assim para você: eu quero que você ande comigo e concorde comigo. Então, para andar comigo tem que concordar comigo. Isso parece meio impositivo, né? Se nós não compreendermos a sistemática de Deus. E aí eu quero começar a chamar a atenção para você para algumas coisas. A Bíblia diz o seguinte: aqueles que me amam seguem meus mandamentos. Aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Então, Deus ele não quer que você comece a andar com Ele. É o que Ele diz: aqueles que andam comigo, Ele diz, andarão dois juntos se não concordarem. Então, o primeiro convite é andar. E depois é concordar. E o primeiro convite que Deus faz é que você comece a amar Ele. Para depois você começar a, de fato, você poder cumprir os mandamentos dele. Nós temos ensinado uma lei gospel, né? É como se a gente saiu da lei do Antigo Testamento e entrou na lei do Novo Testamento. Como é que nós fazemos com as pessoas? No Antigo Testamento, como é que era? O Antigo Testamento, ele era linear. Grave isso. O Antigo Testamento, ele era linear. Então, o Antigo Testamento era assim: você faz isso, faz A para dar B, porque vai dar C. O Antigo Testamento era um conjunto de regras que ninguém conseguia cumprir, que ninguém tinha condição de cumprir. Ninguém tinha condição de poder fazer com que a gente pudesse agradar a Deus 100%. O Antigo Testamento, ele é a prova, é o penhor de que nós necessitaríamos de um Cristo. E somente através de Cristo nós conseguiríamos agradar a Deus. Pois bem, Cristo ele entra na história e ele nos traz uma coisa chamada graça. E pode ter certeza, eu não sou adepto à hipergraça. Eu vou trazer uma palavra equilibrada sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas eu quero falar sobre o âmago de Deus, o coração de Deus. Eu quero tentar trazer também um equilíbrio sobre isso. Então, entra Cristo na história. E o que é que tem acontecido nas igrejas? A gente vai ensinar o povo de Deus, a gente vai ensinar assim: olha, se você fizer A, que vai dar B, com certeza vai dar C. E eu não sei se você algumas vezes já fez A para dar B e não deu C. E a gente volta frustrado para Deus. E a gente chega para Deus e diz assim: Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, e eu não consegui chegar na conclusão que me ensinaram.
e que me disseram. Onde eu errei? Aí começa uma condenação. E a gente começa a se condenar. Onde eu errei, onde eu estou errando, onde é que eu estou errando, o que é que eu estou fazendo de errado. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus nenhuma condenação há. Então, o que é que acontece? Nós estamos ensinando as pessoas, primeiro, a cumprir um sistema de regras. Quando nós deveríamos ensinar as pessoas a andarem com Deus. Porque quando as pessoas aprenderem a andar com Deus, elas vão aprender a concordar com Deus. E elas vão entender que vão fazer isso por amor. Vão fazer isso porque amam ao Senhor. Amam a Deus. Eu vou dar um exemplo muito raso para nós podermos começar a entender o que eu quero falar. Por exemplo, eu não gosto de ir para a feira. Eu não gosto de ir para a feira. Sabe? Aquela agitação, aquela sei lá, é um lugar que eu fico meio zoado, assim. Eu não gosto de ir para a feira. Né? Tem pessoas que amam ir para a feira. Tem pessoas que têm as barracas, aí vai lá, comem uma coisa lá na feira e tal, aquela coisa toda. Eu amo os feirantes, eu acho que a feira é algo necessário. Por favor, entenda, né? Cada um tem seu gosto. Mas a minha esposa ama demais, de paixão, de ir para uma feira. Rapaz, minha esposa é viciada em feira. Ama feira. E aí, ela sempre me chamava para ir para a feira com ela, repara a onda. E lá ia eu para a feira com minha esposa. E eu nunca encontrava essa coisa do prazer de estar lá na feira. Então eu ficava me coçando. Meu Deus do céu. Aí vinha a Dani é bem detalhista. Aí Dani pegava um tomate, aí olhava pro tomate. Aí começava a olhar pro tomate. Aí daqui a pouco ela pegava, né, uma selga. Aí pegava um brócolis, sei lá, e começava a olhar. E eu dizia, meu Deus, é tudo igual, pai, pelo amor de Deus, vamos pegar logo esse negócio. E aí vai conversar com os feirantes todos, né? E aí, como é que você tá? Não sei o que e tal. E assim, eu, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que ir para casa, tal, aquela coisa toda. E o Espírito Santo me ensinou uma coisa. Você tá andando com sua esposa, não tá? Tô. Você tá do lado dela, né? Tô. Você ama sua esposa, não é? É. Então o prazer de você estar na feira é porque você está agradando sua esposa. E aí, irmãos, eu comecei a ter prazer de ir para a feira, não por causa da feira, mas porque eu estava com a mulher que eu amo. Eu estava com a minha esposa. Eu estava com Dani. E como eu estava com Dani, então, eu estando com ela, aquele ambiente se transforma. E eu começo até a entender algumas coisas sobre a feira. Esse é um exemplo muito raso, mas é muito raso, cheio de defeitos para aquilo que eu vou tentar explicar aqui para você sobre a questão da profundidade do que Deus está tratando comigo. Eu queria que você ficasse comigo até o final. Ele diz assim, poderão andar dois juntos se não concordarem? Então a primeira coisa, o convite que Deus faz é, vem andar comigo. Então você pode ser homoafetivo, você pode ser candomblessista, você pode ser satanista, ateu, você pode, sei lá, meu irmão, você é um ser humano que tem ideologias na sua cabeça, que você tem ideias na sua cabeça. O primeiro convite que Deus vai fazer para você é, venha andar comigo. E ele vai, depois desse convite, depois que você começar a andar com ele, depois que você entender, se apaixonar por ele, você vai começar a concordar com ele. Então, nosso foco como igreja era primeiro ensinar as pessoas a andar com Deus,
a se apaixonar por Deus. E naturalmente as pessoas iriam querer agradar a Deus e entender determinadas coisas. Porque se a gente começar a falar de regras, tome regra, tome regra, tome regra, tome regra. Olha, para ser crente, você vai ter que vestir assado. Olha, para ser crente, você vai ter que não sei o quê. Você vai ter que não sei o que lá. A pessoa vai pirar a cabeça, a pessoa vai dizer assim, rapaz, eu já venho de um peso do mundo e eu quero vir aqui, eu quero agora, sabe? Eu não estou encontrando lógica nisso, mas quando Deus começa a ter um relacionamento com a pessoa, é o próprio Espírito Santo que começa a trabalhar no coração da pessoa. Então a primeira coisa que a igreja tem que se dedicar é ensinar as pessoas a se apaixonar por Deus, a andar com Deus, a andar com Deus. E depois a pessoa vai aprender a concordar com Deus. Pegou isso aí? Pronto. Então ele diz, aqueles que me amam seguem meus mandamentos. Ele não diz assim, olha, siga meus mandamentos para depois você me amar. Ele não diz isso. Ele não chega para você e diz assim, olha, siga meus mandamentos e depois que você seguir meus mandamentos, aí vocês vão me amar. Não. Ele diz assim, que aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Porque, querido, quando você começa a se apaixonar por Jesus, quando você começa a se entregar para Ele, quando Ele começa a lhe preencher, quando você começa a sentir prazer na presença do Senhor, quando você consegue aprender a orar, quando você começa a aprender a jejuar, quando você começa a aprender a se entregar na presença dEle, é melhor do que a amante, é melhor do que a prostituta, é melhor do que como é que eu poderia dizer isso? O álcool, a cocaína, a bebida, o pecado. A presença de Deus, ela é mais extasiante, inspiradora, aconselhadora, curadora, trata, mexe, extravasa, amadurece você do que qualquer coisa. E eu digo para você que é isso que está faltando as pessoas entenderem. Aqueles que amam a Deus seguem os mandamentos. Por quê? Você está ali apaixonado por Deus, você está andando com Deus, aí Deus diz assim para você, deixa essa amizade. Deixe essa amizade. Deixe esse ambiente. Deixe aquele ambiente. Se alguém da igreja chega para você e diz, deixa esse ambiente aí, você vai se revoltar, você vai dizer, por quê? Quem é um pastor? Quem é essa pessoa para estar dizendo para Deus de eu deixar isso, para eu deixar aquilo, para eu deixar aquilo outro? Às vezes até cumpre, mas de uma forma religiosa, de fora para dentro. Porque agora eu tenho que saber levantar as mãos como os crentes levantam, eu tenho que aprender a falar como os crentes falam, eu tenho que aprender a andar como os crentes andam, mas tudo de fora para dentro. Isso é religião, isso é lei adaptada, camuflada de graça. E não é isso que Deus está nos chamando. Também Deus não está nos chamando para viver uma vida desregrada. Mas o que eu estou tentando te falar é que se você, por exemplo, pegar aquela mulher ela foi pega em adultério. Na hora que ela foi pega em adultério, o Senhor disse assim, cadê os seus acusadores? E naquele momento, eles vão dizer o seguinte, ela vai dizer, né? Não está aqui não, já foi embora. Eu também não te acuso. Perdoado tá os seus pecados. Vai, não peques mais. Olha como o sistema é diferente. Olha como o sistema não é igual àquilo que nós estamos pensando como é. Jesus, ele derrama. Jesus, ele cobre aquela mulher de amor. Jesus enche o coração daquela mulher de amor.
E no momento que enche o coração daquela mulher de amor, diz: agora você pode ir. Tá, desculpe, gente. Eu acho que eu vou trocar aqui. Desafixar o comentário. O pessoal está dizendo que a chave Pix está dando errado. 795-223. Eu botei 233. 795-223-94572. Essa é a chave Pix. Aqui. E eu queria que vocês pudessem nos ajudar contribuindo. Nós estamos montando uma equipe. E nós precisamos muito desse dinheiro para nós podermos começar a publicar os nossos materiais e nós conseguimos, né, fazer com que essa equipe possa girar e também pagar o tráfego pago, essas coisas todas. Então, se você puder nos ajudar, né, através dessa chave Pix, dando qualquer contribuição, isso vai nos ajudar demais financeiramente a poder trazer um conteúdo ainda mais profundo, um treinamento mais profundo, aquilo que nós vamos daqui a pouco começar a lançar para vocês, tá certo? Agora está certo, 795-223-94572 CPF, tá certo? Pois bem, vejam, aquela mulher, Jesus ele enche aquela mulher de amor, e o que ele está dizendo: olha, você não precisa mais estar mendigando um homem, mendigando um pecado, você não precisa mais estar mendigando isso, você está tão cheia de amor que agora vai e não peques mais. Jesus não disse, vai e não peques mais, e só depois disso eu vou perdoar os seus pecados. Ele não fez isso. Agora, a proposta de Jesus é muito clara. Você não faz obras para ser salvo. Agora, quando você é salvo, quando você é cheio de salvação, quando você é cheio de Deus, você acaba fazendo obras. Então, as obras, o cumprir os mandamentos, o concordar com Deus, isso vem de uma caminhada com o Senhor. Por exemplo, você não quer perder aquela conexão. Você não quer desagradar, você começa a se apaixonar tanto por Deus, que você diz assim: Senhor, como é que eu faço para estar contigo nessa vibe, nessa profundeza e não perder isso, sabe? E eu não estou falando da presença salvífica, somente da presença salvífica. Eu estou falando de uma presença que você tem intimidade com Deus, ao ponto de você ouvir Deus, de você ter a direção de Deus. Então, nessa presença salvífica, você é abençoado. Deus ele diz: não faz isso, vamos por aqui, vamos para lá, e você vai de tombo, sabe, de balaio, sendo abençoado. Isso é muito importante. E você, a maior bênção ainda, eu vou lhe dizer isso para você, a maior bênção ainda não é o carro, não é o dinheiro, não é o contrato que vai fechar, mas é aquela presença que lhe toma, lhe enche de vida. Lhe enche de vida, de propósito, lhe enche de alegria, sabe? Isso daí é algo caro, raro, importante. Se você parar para observar, daqui a 10 anos, a depressão vai ser a doença número 1 do mundo. Quem está falando isso? A OMS. Hoje ela é a quarta. Hoje ela é a quarta, irmão. Hoje ela é a quarta. Ela está perdendo para as doenças cardíacas. Vai chegar um momento que ela vai ganhar das doenças cardíacas. Querido, vocês imaginem a população, a humanidade está ficando doente. Em uma humanidade progressista, que nunca foi tão progressista na vida, nunca foi tão liberal. Teoricamente, se o mundo tivesse certo, era para a gente estar saudável. Era para o mundo estar saudável. Mas o mundo está se afastando de Deus. E isso está fazendo com que as pessoas fiquem malucas, doidas, secas, vazias. E o que eu estou lhe propondo é você conhecer Deus. É você entrar numa profundidade com Deus. E quando você entra nessa profundidade, as pessoas vão lhe chamar de maluco. As pessoas vão lhe chamar de doido, de fanático. Mas você vai gozar de uma presença tão extraordinária que vai lhe encher de vida, de sabedoria, como fez com Daniel. Daniel, né? O Daniel da cova dos leões. Então Deus ele enche aquela mulher de amor primeiro, de respeito
respeito, de carinho, de caráter, de valores e diz, agora vai, não pegues mais. Por quê? Porque você está cheia, minha irmã. Você está cheia de Deus. Então você não precisa mais disso. Quando você vai olhar para a Bíblia, você vai olhar assim. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Você vai olhar para a Bíblia, e na Bíblia vai estar dizendo assim: graça e verdade. Você pode colocar na Bíblia, qualquer Bíblia aí. Você pode botar no My Bible, por exemplo, no My Bible ou na Oliver Bible Tree. Você pode colocar em qualquer Bíblia eletrônica e colocar assim: graça, verdade. Você pode colocar graça e verdade. Graça e verdade. Você vai ver 1%, acho que dá 1% só. É 1 ou 2 versículos. Mas o resto, do Antigo ao Novo Testamento, 99%, você vai ver que nunca a verdade vem antes de graça. Sempre vai vir graça e verdade. Ou seja, o projeto de Deus é você conhecer primeiro Ele. Antes de você dizimar, ofertar, antes de você levantar seus braços, antes de você adorar, antes de você, fazer qualquer coisa, você precisa conhecer Deus. Porque no dia que você conhecer Deus, você oferta e dizima com alegria. No dia que você conhecer Deus, você se torna generoso com alegria, porque você entende o propósito. No dia que você conhecer Deus, você se submete a uma liderança. Eu digo uma liderança saudável, uma liderança correta, uma liderança que tem visão de Deus, cristocêntrica. Tranquilo. No dia que você conhece Deus, você se torna humilde. No dia que você conhece Deus, você se torna uma pessoa que é uma adoradora de verdade. Porque você vai de fato adorar em espírito e em verdade. Então, o primeiro passo é conhecer Deus. Eu estou aqui batendo nisso porque eu estou querendo provocar em você. Você conhece Deus? Você tem tido revisões de vida com Deus? Você tem sido e ter feito balanços com Deus dentro de você? Ou você é apenas um bom ouvinte? Ou você apenas conhece Deus por ouvir falar, como Jó era antigamente, e não adiantou de nada? Na hora que as pancadas vieram, Jó caiu. Jó caiu, irmão. Jó caiu. Quem quiser dizer que Jó não caiu, não estou a Bíblia. Jó disse, o Senhor gosta bem das pessoas erradas. O Senhor, tal. Sim, Jó ficou até o final firme, mas teve momentos que ele tombou. E por que Jó fez isso? Porque Jó não conhecia profundamente Deus. Mas no final ele vai dizer, peraí, a partir de hoje não. A partir de hoje eu lhe conheço não mais para ouvir falar, mas eu lhe conheço porque eu vejo. Eu estou tendo experiência com o Senhor a partir de agora. Não é o que meu amiguinho está falando, não é o que o sacerdote está falando. Eu que estou tendo experiência com o Senhor. Aí a gente começa a ver algo que tem em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Rapaz, você já parou para perceber essa igreja? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, ele está falando da igreja de Éfeso. Era uma igreja que trabalhava de Torá, pregava bem, não deixava fofoca acontecer na igreja, o mal se alastrar no meio da igreja. Era uma igreja que corrigia as pessoas. E Jesus chega naquela igreja e diz: olha, vocês são de verdade uma igreja de excelência. Vocês são uma igreja, meu irmão, top. Os diáconos trabalham bem, a igreja de criança trabalha bem, vocês têm um som de Torá, vocês têm tudo de bom. Só tem um problema: deixou o primeiro amor. E se vocês continuarem desse jeito, o Espírito Santo, que é o candelabro ali, vai se afastar. Então, a nossa conexão, a nossa percepção com Deus vem primeiro por essa paixão, por esse amor que nós temos com Deus. Senão o Espírito Santo para de influenciar a nossa vida. A gente pode, irmão, fazer o melhor serviço na igreja. Até o pastor, até os irmãos dizer: olha que crente maravilhoso, olha que diácono extraordinário, mas por dentro ele não tem conexão com Deus. E Deus, ele não quer isso. Deus, ele quer que a gente possa ter uma experiência com ele e continuar tendo essa experiência com ele de forma poderosa. Senão é lei, senão é Antigo Testamento. Sabe, querido, deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos atingir esse relacionamento com o Senhor. E eu ainda só estou no início do que eu quero falar hoje aqui. Quando você vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 8, não vai dar tempo de ler.
É aquela passagem que nós conhecemos muito. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tivesse fé suficiente para transportar os montes, ainda que eu desse tudo que eu tenho, ainda que eu botasse o meu corpo a ser queimado, não tivesse amor, de nada valeria. Seria como o sino que tinha. Eu tive agora a oportunidade de subir na Catedral de Pedras de Canela, ou chamada também de Catedral dos Sinos. Eu fiz até um vídeo, tá aí no meu Instagram aí, e você pode procurar ele. Lá existem muitos sinos lá, muitos sinos. E já tem muitos anos que eles não tocam todos os sinos, porque eles estão automatizando. Por quê? Eles perceberam que quem estava operando os sinos subia, começava a badalar os sinos e estava perdendo a audição. Então agora eles só podem tocar todos os sinos, eles amarraram todos os sinos, só deixou um, né? Que é o que o ouvido suporta ali, operando eles. Mas eles agora vão automatizar. Então alguém vai tocar alguma coisa lá, distante, de uma posição mais segura, e vai tocar os sinos todos lá, e aí de fato deve haver alguma grande inauguração, não sei. Mas quando você vai lá e você vê aqueles sinos, aquela quantidade de sinos, eu tentei filmar, não consegui, que era muito próximo, mas eu tentei filmar. Aquilo trouxe uma pregação para dentro de mim, dentro disso aqui que nós estamos falando, e Deus já estava falando no meu coração. Que tem pessoas, irmão, que é como um sino, sabe? Fica falando. Sabe aqueles crentes que tem assim, os crentes, existem os islâmicos, né? Sunitas e xiitas. Os xiitas são mais bravos, né? E tem os sunitas. Nós temos os crentes, que são os crentes chaatos. Os crentes chaatos é aqueles crentes, irmão, que não tem vida. Aqueles crentes que você não vê que tem óleo lá dentro, não tem Espírito Santo, não tem Deus, não tem intimidade, não tem vida, não tem vigor. Aí começa a falar de Deus, fala de Deus, fala de Deus, fala de Deus, fala de Deus. Sabe, isso dói no ouvido da gente. A gente fica dizendo, meu irmão, esse cara não tem simancol, esse cara não tem óleo de peroba dentro de casa, esse cara não tem... O cara não tem cara de pau de ficar falando da Bíblia. Eu já tive a oportunidade, várias oportunidades, de pessoas virem para mim, e chegar para mim e começar a falar de Deus. A mulher do lado faz assim, o filho do outro lado faz, Aí você vê que nem os filhos, nem a esposa está aguentando ouvir o próprio pai, né? Eu já vi isso acontecer muito com alguns pais, falar da Bíblia, falar de Deus, porque é como um sino que tem. Dói no ouvido alguém falar de Deus e não ter amor. Dói no ouvido alguém dizer que está operando, alguém dizer que está fazendo coisa, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, mas uma vida completamente desligada no dia a dia do Senhor. É uma vida que fala mal de pastor, é vida que fala mal de outros líderes, é vida que fala de inveja, de crescimento de outros ministérios, é vida que fala mal, que ninguém está certo, só ele que está certo. Pode estar as igrejas tudo crescendo, os irmãos crescendo, não, mas Beltrano tem isso, Ciclano tem aquilo. E, irmão, pelo amor de Deus, você precisa ter um encontro com Deus com urgência. Você ainda não é crente. Ou você é crente e abafou, você cauterizou sua mente, você precisa de Jesus com urgência, você precisa de um encontro com Deus. Você está vivendo na lei, você é um fariseu, e você precisa entender com urgência que você precisa de um encontro da misericórdia no seu coração e graça do Senhor. E Deus está falando, meu irmão, ainda que você faça um monte de coisa, ainda que você suba no altar e bote para rachar, se você não tiver amor, de nada vale. É um sino que incomoda o ouvido. Você é como a igreja de Éfeso, você faz tudo lindo, você prega bem, você serve bem, você não está ligado em Deus. Entenda, você vai ver, por exemplo, que em 2 Crônicas 25:1, 2 Crônicas 25:1 está escrito assim: era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e sua mãe se chamava Jeoadã, e de Jerusalém fez ele o que era reto. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer, meu irmão, que você pode estar numa igreja
Todo mundo aplaudindo você. Você pode estar num banco, trabalhando no banco, trabalhando numa empresa, todo mundo aplaudindo você. Aparentemente você está fazendo o que é reto, mas por dentro você está seco. Você não tem fogo aí dentro. Você está seco, meu irmão. O seu coração não se quebranta. 2 Crônicas 25, do 1 ao 2. Eu vou deixar salva a live. O seu coração está seco. Gente, não é desse jeito. Você tem que ter um coração quebrantado. Um coração que você possa entrar na presença de Deus. E quando eu digo entrar na presença de Deus, não é a presença salvífica. Eu estou falando a presença manifesta. Você sabe que a presença de Deus ela é onipresente. Existem 3 tipos de presença. A onipresente é em todos os lugares. A salvífica, quando você aceita Jesus, ele vem habitar dentro de você. Mas tem a manifesta, aquela que você sente a presença de Deus, meu irmão. Tem pessoas que nunca mais sentiu a presença de Deus. Pelo amor de Deus. Você adora, parece que está areia na boca. Você precisa quebrantar seu coração, ter uma experiência com o Senhor. Você precisa, meu irmão, perceber o Senhor dentro de você. Você precisa com urgência de um reavivamento. Você precisa com urgência. Tem gente, irmão, que vive uma teologia de Torá, uma teologia chata da bexiga, me desculpe a expressão, uma teologia enjoada. O cara conhece os pontos da vírgula, do i, do não sei o que, das teorias das rebibocas da parafuseta. Mas vai orar por alguém, não acontece nada, não tem cura, a pessoa não é curada, não sente uma presença, não sente, sabe, as lágrimas nunca mais vieram nos olhos, o sorriso nunca mais veio, a alegria nunca mais explodiu no meio da adoração e começar a rir na presença do Senhor. Meu amigo, do que vale você ser teólogo se você não conhece, se você não sabe a presença do Espírito Santo? A Bíblia diz que Moisés conhecia a Deus, mas as pessoas só conheciam os feitos. Talvez você só conhece os feitos de Deus, você só conhece lê a Bíblia, você sabe a geografia bíblica, você conhece a história bíblica, você conhece todos os reis, você conhece os reis romanos, de onde surgiu a mãe doida de Calígula, a mulher doida de Calígula, você conhece as doidices de Calígula, conhece as doidices toda de Nero, conhece tudo e isso, aquilo, bererei, barará. Mas, meu amigo, tu não conhece Deus. Tu não sabe quem é Deus, velho. Você não tem uma simplicidade com o Senhor, um quebrantamento com o seu pai. Você não sabe sentar no colo do seu pai, ser menino na presença dele e dizer: eu preciso de sua ajuda. E aí vem me dizer que ainda é cristocêntrico. Ainda vem dizer que tem uma pregação cristocêntrica. Não, você tem uma pregação teleocêntrica. Você tem uma pregação, sabe, sem experiência. E é uma igreja que é levada a não ter experiência. E quando tem experiência, diz que é meninice. Meninice o quê, irmão? Nós estamos tendo experiências que o Espírito Santo quebra o nosso coração, quebranta o nosso coração e começa a dizer: você está errado nisso, você está errado naquilo, você está errado naquilo outro. E ele vem com ajuda, não é com acusação. Ele não vem com ajuda, ele não vem com acusação. Ele vem com quebrantamento. Ele diz: você está errado nisso, mas eu vou lhe ajudar, meu filho. Você está errado nisso, mas eu vou te ajudar, meu filho. Sabe? É como aquele filho pródigo que lembrou, ele teve alguns passos. O filho pródigo teve alguns passos. Ele lembrou: na casa do meu pai. Ele foi, ele teve uma atitude. E ele recebeu. Então, irmão, lembre de Deus, tome uma atitude e receba. Eu tenho mais algumas coisas para falar. Sabe, em Efésios 4:30 diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Sabe, às vezes a gente está entristecendo o Espírito Santo. E a gente acha que quem entristece o Espírito Santo é o ímpio. Não. Quando ele fala disso, ele está falando de pessoas que sabem entristecer o coração do Espírito Santo. Sabe, eu queria falar uma coisa que eu tenho ministrado recentemente, eu estou já caminhando para o fim.
que é o seguinte. Em Salmos 27,4, é um versículo que está me torando pela emenda. E baseado nesse versículo, talvez seja o último, eu vou trazer alguns ensinamentos. E aí sim nós vamos para um miolo do que nós temos para falar hoje. Se você ficou até aqui, nós vamos agora entrar no miolo. Lembrando a você que nós estamos começando um projeto e precisamos de dinheiro. Nós estamos montando uma equipe para construir cursos para poder deixar disponível na internet. E as plataformas são caras, as estruturas são caras. Esse Pix aqui embaixo é caso você queira nos ajudar. É um Pix que vai fazer com que a gente possa juntar dinheiro para poder começar a fazer os primeiros impulsionamentos, tráfego pago e coisas desse tipo. E aqui na nossa bio nós começamos o nosso canal do YouTube separando com muita qualidade algumas ministrações que eu sei que vai impactar a sua vida, tá certo? Então vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube e também assim, coloca lá o sininho, né? Vamos lá. Em Salmo 27, versículo 4, está escrito assim: uma coisa peço ao Senhor. Cara, vamos lá. Vamos parar aqui nesse momento. Davi, ele tinha muito problema. Cara, se tinha um cara que tinha problema, era Davi. Né? Tu imagina ser rei naquele tempo. Você que já estudou um pouco de história, foram milhares de anos, tanto na Europa, Mongólia, China, Japão, a parte ali toda do Oriente Médio. Não foi exclusivo só do Oriente Médio, é muita guerra. Guerra, meu irmão, o povo naquele tempo lá vivia na guerra, né? Na guerra, na Grécia, enfim, era muita guerra, muita guerra. E Davi, ele tinha muitas preocupações naquele tempo. E ele diz assim em Salmos 27, né? Em Salmos 27 ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor. Cara, você sabe o que é você, sei lá, tá diante de centenas, eu posso dizer isso, quem estuda Davi sabe o que eu estou falando. O cara tinha problema dentro da família, o cara tinha problema nas guerras, o cara tinha problema na administração, e o cara saía de tudo, o cara conseguia resposta para tudo, enfim. Mas ele começa com o primeiro passo. Ele começa com o primeiro passo. Ele adquire sabedoria para tudo. É tanto que ele chama Salomão e diz, Salomão pequeno ainda, né? Está lá em Provérbios, Salomão reconhecendo isso do próprio pai, diz que o pai chamava Salomão e dizia: eu vou lhe ensinar sobre sabedoria. Então quem ensinou o espírito de sabedoria a Salomão? Além de Deus. Eu sei que ele pediu a Deus, por favor. Eu sei que ele pediu a Deus, mas ele também reconhece que aprendeu muita coisa com o pai. E o pai, meu irmão, ele disse que o primeiro passo dele foi isso aqui. É por isso que ele... Sabe de uma? Eu só tenho uma coisa para pedir ao Senhor. Eu não tenho mais nada para pedir ao Senhor, só tenho uma. Eu só quero pedir uma coisa ao Senhor. Eu posso ter todo o problema do mundo, mas eu sei que se eu tiver isso, está resolvido. Ele diz: e a buscarei. Ou seja, eu preciso disso e eu vou buscar com força. Ele diz que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O que ele está falando? Ele está falando de uma atmosfera. Ele está falando de uma atmosfera que, por exemplo, quando você chega numa igreja, a nossa igreja, as pessoas chegam lá na nossa igreja e dizem: rapaz, é uma presença de Torá aqui dentro. O que ele está falando não é da caixa de concreto. Ele não está dizendo: eu quero habitar nessa caixa de concreto. Não, porque ele tinha palácios melhor do que... Né? Tinha palácios ele. Né? Tinha lá palácios. Mas ele está falando de uma presença, ele está falando de uma atmosfera. Que ele disse: eu preciso dessa atmosfera. Se eu tiver essa atmosfera, já era. Eu resolvo tudo. Eu preciso dessa atmosfera. Se eu tiver essa atmosfera, eu sou um rei de Torá.
Se eu tiver essa atmosfera, eu sou um líder de Torá, eu sou um juiz de Torá. Se eu tiver essa atmosfera todos os dias, se eu tiver todos os dias essa atmosfera, eu consigo vencer meus inimigos, eu consigo governar minha casa, eu consigo colocar um sucessor, eu consigo construir tudo que eu tiver que construir, eu consigo unificar Israel, eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu ainda consigo aquietar minha alma. Então, deixa eu falar algo para você. Quando você olha Davi dizendo isso, ele está dizendo, cara, eu preciso de uma coisa só. E eu vejo as pessoas chegando na igreja fazendo assim. Olha, Senhor, eu preciso de um carro, viu? Olha, eu preciso de um trabalho. Olha, eu preciso de um varão. Eu preciso de uma varoa. E se Deus ele não faz isso porque a pessoa está no sistema, olha, Senhor, eu estou vindo para a igreja já há um mês. E cadê o Senhor? Porque ele entendeu que se vier para a igreja durante um mês, aí depois de um mês, aí o Senhor tem a obrigação de fazer aquilo ali. Então isso aqui é lei. Isso aqui é lei. Você está vivendo a lei e não sabe. Você entrou na lei, está no Antigo Testamento do mesmo jeito. E não entendeu que andar com Deus é um relacionamento. E o Senhor vai lhe guiando ali. E andar com Deus é a lei da intimidade. É a lei daqueles que, quem são filhos de Deus, serão dirigidos pelo Espírito Santo. Então, talvez você está indo para a igreja, criou um sistema na sua mente, mas você está surdo, não está ouvindo o Senhor porque você não aprendeu a andar, não aprendeu a se apaixonar, não aprendeu a abrir seu quarto, não aprendeu a orar, você não aprendeu a buscar. Os discípulos disseram, Senhor, me ensine a orar. Senhor, a gente já entendeu que tudo que está vindo do Senhor, do Pai, é porque o Senhor tira tempo para orar. Então nós entendemos, Jesus, que o Senhor só anda nas águas, que o Senhor liberta demônios, ressuscita pessoas, multiplica pão, tira a onda, porque o Senhor tem intimidade com Deus. Essa é a origem do seu poder. Então, eu quero te dizer algo. Você precisa entender que a origem do poder de Deus é a intimidade com Ele. E sabe, irmãos, eu pergunto para você, eu queria fazer algumas perguntas para você agora. Nós temos 5 minutos de live ainda. Eu estou quase lá. Que desejo era esse que Davi tinha? Medite só um pouquinho. Que desejo era esse que consumia ele? Eu quero só uma coisa. Eu só quero Jesus. Sabe quando você chega num ponto que você entende que ser bilionário não é nada? Eu sou um pregador da prosperidade, por favor. Eu sou um pregador que não tenho vergonha nenhuma. Eu prego sobre prosperidade. Mas sabe quando? Você teve um encontro com Deus, que Ele lhe toma de forma tão poderosa, que ser bilionário é secundário. É bom ser bilionário, não estou dizendo que é ruim não, mas estou dizendo que se torna secundário. Sabe quando você é tomado por uma presença de Deus, que ser rei não é nada? Davi era um rei. O caba que deu 14 toneladas de ouro. Tu tem noção do que é isso, meu irmão? Tem país que não tem 14 toneladas de ouro não, pô. Tem país que se tivesse 14 toneladas de ouro e fizesse disso o lastro da sua moeda, era mais rico do que os Estados Unidos. Eu não sei mais o cálculo, veio agora também na minha cabeça, mas se você fizer um estudo, é trilhões de dólares, pô. 14 toneladas de ouro. É trilhões, são trilhões. O cara deu 14 toneladas de ouro, pô, do tesouro pessoal dele, meu irmão. Ele diz assim, cara, deixa eu dizer algo. Ser rei não é nada diante do que eu sinto quando eu estou na presença de Deus. Sabe, quando você está na presença de Deus e ser bilionário é nada. Não estou mandando você não procurar crescer, não estou mandando você não procurar enriquecer. Tudo isso é lícito, está lá na parábola dos talentos. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que é secundário. Porque muitas vezes a gente está ensinando algo que é secundário como se fosse primário. E não é primário.
primário é esse desejo que Davi tinha. Porque Deus ele vai acrescentar. Quando você busca o Senhor de todo o coração, ele diz que lhe galardoa. Então o galardão vem pós. Quando você busca o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando você busca o Senhor, então eu tenho que ensinar você, a igreja tem que ensinar você a buscar Deus, meu irmão. E aí eu pergunto, se esse era o desejo de Davi, qual é o seu desejo? E se eu lhe perguntasse, na ordem de prioridade, porque às vezes a gente é muito bonitinho, né? A gente vai responder ali alguns treinamentos, né? Aí a gente vai para alguns treinamentos e diz assim, quais são os seus valores? Quais são suas prioridades? Aí alguém coloca lá, Deus, família, né? Aí vai botando. Mas no dia a dia, se você colocar na quantidade de horas por dia, Deus é mesmo a sua prioridade? Deus é mesmo a primeira coisa da sua lista? De verdade, aqui para nós. É verdade mesmo. Então, irmãos, nós estamos muitas vezes tendo um relacionamento que eu tenho chamado de relacionamento com Deus de Papai Noel. Qual é o relacionamento do Papai Noel? Vai doer um pouquinho isso aí, mas é a verdade. Quando a criança senta no colo do Papai Noel, ele se encanta ali com o Papai Noel. Tem as renas, tal, tem as noeletes ali, tem a cadeira do Papai Noel. O Papai Noel tá chegando de helicóptero, de não sei o que, de lancha, não depende do lugar. E aí o Papai Noel tá chegando. Mas aí a criança vai lá o quê? Com uma cartinha. Se não vai com a cartinha, quando o Papai Noel chega ali, né? Ele diz, meu filho, você tem se comportado? Ele vai dizer, tô me comportando. E o que você quer de presente? E o pai está ouvindo ali. Quem está ouvindo? O pai, a mãe. Aí eu quero uma bicicleta. O menino está com expectativa no Papai Noel, não é por causa do Papai Noel. A verdade é que ele quer chegar no fim proveitoso, ele quer a bênção. Ele não entende que o Papai Noel já é a bênção. Consegui entender? Ele está de olho no saco do Papai Noel. A mesma coisa a gente está fazendo com Deus. A gente tem buscado Deus por causa das suas bênçãos. E aí eu pergunto para você. O que é mais importante para você? A bênção da presença ou a bênção do presente? Vou deixar um pouquinho aqui só para você meditar. A bênção da presença ou a bênção do presente? Sabe, irmãos, quando nós entendemos que a bênção da presença é mais importante, a gente vai ter um ganho extraordinário. Sabe, eu preciso finalizar essa live e eu preciso falar algo para você. A primeira coisa que você precisa fazer para ter um encontro com Deus hoje, na sua vida, hoje, agora, nesse momento. Voltar a aquecer. Voltar de verdade, ter uma experiência com Deus. É quebrantar o seu coração. Pastor, o primeiro passo, quebrantar o coração. Quebrantar o coração, meu irmão, é você chegar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, me perdoe. O dia a dia, as coisas, tirar o primeiro amor, sabe? Não é que eu não te amo, Senhor, mas tá faltando. Pai, eu preciso do Senhor. E você se quebrantar na presença dele loucamente. Meu irmão, eu não tô nem aí para o que as pessoas podem falar. É você botar uma música ali, sabe? Se você precisar da ajuda de uma música, de um tangedor. E, Senhor, pelo amor de Deus, eu tô com a fome, eu tô com a sede, eu tô com o desejo da sua presença manifesta.
Eu preciso do Senhor, eu preciso sentir o oxigênio do céu, eu preciso do Senhor. Deu uma pausa aqui, mas eu preciso, sabe? Aquela vontade de se rasgar, de dizer: me ajuda, Senhor, por favor. Tem dias e vários dias que eu já estou desse jeito. Eu já estou há muitos dias desse jeito. Pai, por favor, eu preciso loucamente do Senhor, eu preciso desesperadamente. Eu preciso que o Senhor toque no meu coração, quebrante tudo, limpe minha mente. Eu preciso do Senhor. Quebrante o seu coração, meu irmão. A segunda coisa é que nesse relacionamento Deus vai começar ali corrigir. Como pai, ele vai dizer: olha, você está fazendo isso, você não se lembrou daquilo, aquela cerca ali, você não deixou de pé. Vamos restaurar essa casa. Vamos voltar a algumas práticas importantes. E aí você pede perdão. Pai, me perdoe. Me perdoe. Comecei a fazer orações repetitivas. Eu comecei a tratar o Senhor como uma religião. E começar a pedir perdão ao Senhor. Conversar com Ele como um filho. A terceira coisa é você se abandonar de você mesmo. É tomar a cruz. Irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Que só aqui entre nós dois, você construiu estruturas dentro de você que está muito pesado. E você precisa quebrar isso, entregar ao Senhor, levar para a cruz. O seu ego está muito alto. Você está muito certo de tudo e não acertando em nada. O seu ego está muito inflado. O seu ego está muito grande. Você precisa esvaziar o seu ego. Morrer naquela cruz. Perdoar quem tem que perdoar. Ter mais misericórdia das pessoas. Ter mais amor das pessoas. Amar mais. Você está muito pesado. Você está criticando muitas pessoas. Você está criticando muita vida. Você está escutando muita coisa que só vai intoxicar você. O Senhor ainda está no trono. Você precisa se abandonar. Abandonar os seus achismos. Abandonar os seus pensamentos. E dizer: Senhor, coloca os seus pensamentos nos meus. Seus pensamentos são mais altos. E aí quando você se abandona, você fica meio solto, né? E agora? Tudo bem, estou me abandonando. E aí? Quais são minhas verdades agora? Aí é que surge a confiança. E você começa a confiar no Senhor. E quando você começa a confiar no Senhor e dizer: Senhor, sabe de uma? O Senhor é mais inteligente do que eu. O Senhor é mais sabido do que eu. É isso mesmo, Cristiane, preciso recomeçar. Eu também preciso. E como é bom sempre ter uma revisão de vida e recomeçar. E aí quando a gente se abandona, a gente se entrega a Deus, aí vem a graça. Porque Paulo disse: Senhor, já tentei isso, tentei aquilo, já tentei isso, já tentei aquilo outro. Eu já não estou mais aguentando o diabo está batendo em mim. E aí o Senhor diz: rapaz, só precisa de uma coisa, a minha graça. Se encha da minha graça, ela te basta. Então é uma coisa só, se abandonar e se encher da graça de Deus. E aí, meu irmão, você vai viver uma coisa chamada liberdade. A liberdade no Espírito. Era sobre isso que eu queria falar hoje. E eu poderia falar muita coisa, mas eu queria finalizar só com o Salmo, sem pregar o Salmo. Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas no original não é assim. O Senhor é meu pastor
e de nada eu tenho falta. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Quando você tem Ele, você tem tudo. Não estou dizendo para você se conformar com fome. Não estou dizendo para você se conformar com mediocridade. Não é isso. Você me conhece. Você sabe as pregações que eu tenho tido. Mas a gente precisa partir do ponto certo. O Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Quando Paulo entendeu isso, ele disse, eu estou alegre, tendo e não tendo. Eu aprendi. Então é uma coisa que você vai aprender. Eu aprendi a estar alegre, tendo e não tendo. Porque vai ter o dia que o diabo vai querer fechar a porta. E vai querer roubar a sua alegria. E você tem que lembrar, eu estou com o Senhor, meu irmão. Já estou no lucro. Aí amanhã a porta abre. E aqui abrir amanhã ninguém fecha. Deus é bom. Espero que você tenha recebido o Senhor. Vou deixar mais uma vez. Eu vou estar colocando a nossa igreja como colaboradora. O Pix nosso é 795-223-94572. Só estou pedindo nas lives porque nós estamos precisando levantar recursos de forma urgente para podermos agora sim começarmos a pegar todo o conhecimento que nós temos, Deus deu uma palavra para a gente, e colocar concatenado em forma de ensino, a gente colocar nas plataformas que são pagas, que têm seus custos. A gente precisa fazer tráfego pago para poder publicar, né? Você sabe que o Instagram, se fosse aqui briga, treta, se fosse coisa desse tipo, estava bombando, entregava para todo mundo, mas como é conteúdo, a gente precisa de fato multiplicar dessa forma. Então, se você acredita nesse chamado, nesse ministério, tem sido abençoado, o que você colocar aí nesse Pix 795-223-94572 vai estar ajudando a minha equipe, o Wallace, Matheus, Humberto, que está chegando também na nossa equipe. E nós temos o nosso canal do YouTube 100% gratuito. Nós estamos colocando toda semana uma ministração poderosa. Eu aconselho você a escutar uma ministração que está lá no canal do YouTube que fala de sexualidade. Eu, na cara e na coragem, falei sobre ideologia de gênero. Está lá e eu espero que o YouTube não derrube e nem também seja processado. Mas está lá e você vai receber muita coisa de forma equilibrada, dados que ninguém tem falado. Está lá no nosso YouTube. Está aqui na nossa bio. Se você puder nos ajudar, a gente precisa de 1000 inscritos para poder começar a fazer as lives por lá também. Então, um projeto que a gente colocou, aí você vai dizer, pastor, por que o senhor separou, né, o Instagram da igreja do seu? Porque eu vou colocar coisas no meu que eu não queria que a igreja corresse risco, né, de ser derrubada, de ser essas coisas todas. Então, como é algo particular, você sabe o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, nós vamos instruir, nós vamos ensinar com profundidade, sem medo de ser feliz, tá certo? Então, nós começamos esse projeto. Então, se você ama a palavra, ama, né, ter essa claridade da palavra mesmo, eu peço a você que você vá lá, se inscreva no nosso canal, coloque lá o sininho, você vai nos ajudar demais. E o Pix aqui é maravilhoso também, você pode nos ajudar. É Joselito Rezende, o nome do canal, Joselito Rezende. Mas Michael, é só entrar aqui na bio mesmo do Instagram, no meu Instagram aqui em cima, clicar, você já vai chegar lá, tá certo? Já tá aí bem simplesinho, tá bom? Então, Deus abençoe você. Eu quero orar por você, para que a chama, o fogo, volte a acender dentro de vocês. Um dia de fogo. Bota aí uns louvores, sabe? Bota aí uns louvores aí, daquele do fogo, né? Bota aí passe hoje o dia, meu irmão, sabe? Cantando, adorando o Senhor, rasgando mesmo, sabe? Passe hoje o dia fazendo isso. Faça aí um dia de fogueira dentro de você, tá bom? Pai, eu quero te agradecer, quero te bendizer por essa palavra. Uma coisa eu peço ao Senhor, que a sua presença me consuma todos os dias. Eu preciso da sua presença mais do que o oxigênio, do que tudo. Porque, Senhor, se eu não tiver que ser arrebatado, não ser a geração do arrebatamento, e o último fôlego de vida vier, eu vou precisar do Senhor mais do que o fôlego de vida. Porque a confiança vem do Senhor.
Pai, eu amo o Senhor de todo o coração, tu sabes disso. Como eu sou apaixonado pelo Senhor, Pai. Nós te amamos, sentir a sua presença. É tão importante, Pai, porque nos tira da teoria e coloca a gente na prática. É tão bom conhecer a tua palavra, mas é tão bom sentir a sua presença. Pai, por favor, nos ajude. Nos ajude a mergulhar cada vez mais no Senhor. Espírito Santo, nós te amamos. Eu sou apaixonado loucamente pelo Senhor, loucamente, desesperadamente. Tu é tudo para mim, tudo. Eu não consigo pensar, não consigo raciocinar se não vier do Senhor. Obrigado pela rica oportunidade de ser seu filho. Obrigado pela rica oportunidade. Eu oro por todos os meus irmãos que estão agora passando por pressão, por opressão, por secura, por momento de frieza. Que eles possam ser tocados pelo teu fogo, pela adoração. Que anjos do Senhor desçam agora e toquem nesses meus irmãos agora, em nome de Jesus. Que eles sintam a sua presença agora. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Até a próxima live. Deus abençoe. Gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês de Torá, rapaz. Que notícia de Torá. Eu vou fazer 43 lives, olha. Imagine, vocês vão ter que me aguentar 43 dias seguidos, olha. Nós fizemos um material extraordinário chamado Quaresma de Fé. Não me critique não, tá certo? Quaresma de Fé. Nós vamos fazer a Quaresma de Fé. Nós começaremos, se não me falha a memória, dia 26. Nós vamos colocar aqui, fique ligado aí. Nós vamos falar 43 dias, meu irmão. Eu peguei os livros do irmão Rega sobre fé e vou misturar com o Espírito Santo dentro de mim e nós vamos passar 43 dias cacetando sobre fé, tá certo? E nós vamos... Não, pensou que esse era o primeiro dia. Não, vai ser dia 26, acho que vai ser dia 26. É o domingo aí. Vai ser... A gente vai começar e vai terminar na Páscoa, tá certo? 43 dias todo dia. Aí a gente vai botar um estudo e do estudo... live, estudo, live. Meu irmão, a gente vai crescer juntos, tá certo? E ainda isso não é o curso, tá bom, gente? Não são os cursos, não. Tá certo? Então, nós vamos participar. As lives serão gratuitas, abertas, para a gente poder estar aí abençoando você. Isso é um projeto que nós já temos há 4 anos. Nós fazíamos dentro da igreja, mas agora nós vamos convidar vocês. E toda semana, serão 6 semanas, nós teremos um jejum diferente. Se você puder... siga com a gente durante esse jejum também. Então nós estaremos jejuando, olha que coisa linda, e nós estaremos também falando todos os dias uma live, um devocional com você. Tá bom? Deus abençoe você, fique na paz, nos ajude aqui embaixo no nosso Pix e também nos ajude, por favor, né? Por favor, nos ajude lá se inscrevendo no nosso canal. Deus abençoe você, espero ter abençoado a sua vida em nome de Jesus.